Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a história da genética e do impacto que essa ciência causou na humanidade ao longo do seu percurso. Bom, aqui nós vemos algumas notícias sobre a genética no mundo, né? Que a genética confirma que a Roma antiga era uma mistura de raças. Ou seja, a genética no dia a dia, como ela pode influenciar na história, como ela pode influenciar nas ciências da saúde, como ela pode influenciar na alimentação nossa do dia a dia e, inclusive, no prosseguimento, ou melhor, no prolongamento da nossa vida de uma forma ou de outra. As pessoas hoje têm existem hoje experimentos no mundo com o objetivo de tentar postergar um pouco mais o tempo de vida, da expectativa de vida dos seres humanos. E aí nós vemos outras notícias na Veja, como elas entram no nossos remédios, nas nossas escolhas, algumas dessas censuradas, inclusive, censuradas para o bem, eu diria, por outras áreas, como a bioética, que surgiu e se implementou e se agigantou, principalmente com o crescimento dos experimentos em genética. Aqui, por exemplo, uma reportagem sobre uma preocupação, né, em torno dessa bioética. O que nós podemos fazer com esse conhecimento? Que tipos de experimentos nós podemos estabelecer? Que regras nós temos que fazer? Para vocês terem uma ideia, há um ano atrás aproximadamente, uma das coisas que nós achávamos impossíveis, né, através de estudos, não só de genética, mas de outras áreas da ciência, cientistas conseguiram ressuscitar células nervosas, portanto, neurônios, de porcos mortos. Isso, porcos mortos já há mais de 4 horas. Nós sabemos que essas células, hoje, elas não são mais viáveis. Inclusive, quando há o estabelecimento de um óbito por falta de cognições, justamente o término, o atestado de que esse corpo morreu, é justamente o quê? Não havia mais aquela centelhazinha, não havia mais cognições no encéfalo. E, no entanto, alguns porcos foram ressuscitados, depois de terem suas cabeças decepadas, foram ressuscitados, né? Os seus neurônios, pelo menos. A pesquisa teve que parar porque há todo um critério ético, bioético envolvido nisso aí. Esses animais estariam sofrendo com dores ou não? Ou seja, há toda uma preocupação da ciência de que nós não façamos atos errados, como já foram feitos em outras épocas mais remotas da nossa ciência, né? Então, a própria genética acabou por suscitar outras linhas, outras ciências no entorno dela, seja para auxiliá-las, seja para mensurá-las de uma forma que ela não seja usada de uma maneira indevida. Aqui outra notícia falando sobre o nosso dia a dia, sobre as dúvidas que assombram os seres humanos, né? O que pode estar inserido nisso ou não, o que a genética pode fazer por nós ou não, né? Hoje, vocês terem uma ideia, e não só hoje, não por conta da Covid, não, isso já há um bom tempo, a cada 10 grandes pesquisas no mundo, das pesquisas que têm um somatório de dinheiro, né? Uma verba estabelecida para financiar essas pesquisas. Das 10 maiores, pelo menos 7 são na área da genética. Pra vocês terem uma ideia como essa área da biologia se
se tornou tão importante que até transcendeu a própria biologia. Passou a ser uma matéria assim extremamente independente. Tá? Tudo começou muito antes até desse senhor chamado Gregor Mendel. Ele, na realidade, foi quem estabeleceu as bases científicas da genética como nós conhecemos hoje. Mendel foi um monge que austríaco, que na realidade era um apaixonado por experimentos científicos. Ele hoje é conhecido pelos seus experimentos com a ervilha de cheiro, a Psum sativa. Mas, na realidade, ele fez experimentos com diversas outras espécies, com camundongos, com abelhas. Inclusive, ele incrementou, né, o quantitativo de mel que as abelhas punham, justamente por fazer cruzamentos entre elas. Pois bem, Mendel é hoje considerado o pai da genética. Ele, na realidade, quando ele estabeleceu as bases da genética, ninguém acreditou nele ou ninguém levou a sério o que ele estava fazendo, porque era o século XIX, era uma época extremamente remota, por volta de 1865 aproximadamente, e, de repente, um monge que havia feito experimentos com mais de 4.000 cruzamentos publica e expõe até os seus experimentos em feiras de ciências, dizendo que aquilo ali não eram coincidências, porque eram dados estatísticos. Aliás, Mendel teve o grande mérito de quantificar todos os seus experimentos. Hoje nós sabemos que qualquer experimento científico ele tem que ser mensurado estatisticamente. É uma das grandes armas de confiabilidade que a ciência nos dá. Tá? Então, Mendel estabeleceu essas regras, fez diversos experimentos. Chegou um momento que ele foi alçado a um novo posto dentro da igreja e teve que abandonar os seus experimentos, até porque ninguém reconhecia o que ele fazia. Muitos anos depois, chegaram à conclusão que ele havia chegado também já pelo menos 3 décadas antes. Né? Chegaram à mesma conclusão que ele havia chegado e consideraram ele o pai da genética. Pois bem, Mendel fez experimentos com a ervilha de cheiro. O que ele fez? Ele mensurou um caráter por vez. Ele começou a comparar e verificar que determinadas características desses seres eram dominantes e que determinadas características desses seres eram recessivas. Há muitos anos atrás, os gregos já pensavam nisso. Né? Hipócrates, que hoje é considerado o pai da medicina, ele já pensava em teorias sobre como as pessoas pareciam tanto com os filhos pareciam tanto com os seus pais. Mas só que eles não sabiam exatamente por que isso acontecia. Eles achavam, por exemplo, que existiam substâncias nos nossos corpos que faziam com que as pessoas parecessem com os pais, simplesmente pelo ato na ejaculação, essas substâncias iriam também e fariam com que essa pessoa parecesse com os pais. Aristóteles, que é considerado um dos pais da biologia, também pensava um pouco parecido. Ele achava, por exemplo, que o sêmen e a menstruação feminina, que era considerado algo de baixo relevo, de baixa importância, mas quando misturados, faziam com que as pessoas se parecessem tanto umas com as outras. Nós estamos falando aí de uma história de mais de 400 anos antes de Cristo. E muito desse conhecimento perdurou durante muitos e muitos anos. Por exemplo, Lamarck baseou-se nos conhecimentos de Hipócrates e de Aristóteles. A Lamarck foi um dos homens que revolucionou
o evolucionismo no mundo, assim como Darwin, e ele achava que essas questões eram verdadeiras. Até que Darwin conseguiu solucionar esse enigma, um pouco antes até do que Mendel, mas em uma outra área, a área da evolução, o que tem muito a ver com a genética em si. Bom, Mendel, na realidade, morreu sem ser reconhecido por essas obras que ele fez. Mas isso é assunto para uma outra aula. Aqui eu trouxe uma cronologia dos eventos, né, que ocorreram aí pós-Mendel revolucionar a biologia com os seus estudos. Vejam que só lá para os anos já no século XX, nos anos 1903, que outras descobertas começaram a ser feitas. Foram justamente através dessas descobertas dos cromossomos que o pessoal começou a levar mais a sério as descobertas de Mendel, porque aí eles conseguiam mensurar, eles conseguiam enxergar que existiam mecanismos por trás disso. Quer dizer, Mendel ainda teve esse toque de genialidade, porque era um cara que fazia as coisas, ele na realidade foi um cientista que fazia as coisas quase que às cegas, porque ele fazia os experimentos, mas não sabia os mecanismos que estavam por trás desses experimentos. Intuitivamente, através da observação, e todo grande cientista tem que ser um grande observador em primeira instância, ele, através das suas observações, ele conseguiu mensurar que existiam mecanismos ali que pudessem levar àquele comportamento. Para vocês terem uma ideia, fazendo um comparativo com cientistas mais atuais, que vocês mais conhecem, como Einstein, por exemplo, Einstein era conhecido por ser um físico teórico. Hoje nós estamos ainda descobrindo determinadas postulações que Einstein já havia feito há muitos anos atrás, né? Por quê? Ele observou determinados fenômenos, não conseguiu provar isso, mas ele sabia que isso existia. E os homens ficaram, ao longo desses anos, tentando provar que ele estava certo ou que ele estava errado. E muitos anos depois, provamos o quê? Que ele estava certo, né? Como, por exemplo, quando você fala do tipo de onda, nós sabemos que existem as ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas, e hoje nós sabemos, há pouquíssimo tempo, comprovamos isso em 2016, se não me engano, das ondas gravitacionais, mais uma das interações que Einstein, ou contribuições que Einstein deu para a humanidade. Pois bem, voltando lá para Mendel, essa era a genialidade de Mendel. Ele conseguia enxergar coisas que a humanidade, à época, não estava pronta ainda para enxergar. Estava muito à frente do seu tempo. Logicamente, a humanidade também não tinha meios de provar aquilo. Por quê? Porque não existiam ferramentas naquela época, né, que pudessem corroborar com essa teoria, né? Não existiam microscópios mais avançados para enxergarmos determinadas estruturas, o próprio conhecimento dos cromossomos, dos genes. Mendel, por exemplo, não lançou a palavra gene, ele chamava de fator. Isso veio muitos anos depois, já nos anos de 1940, quando houve uma nova revolução da genética calcada, né, baseada nos conhecimentos de Mendel. Bom, eu vou deixar com vocês aqui essa cronologia, espero que seja de algum alento, que vocês consigam ler e consigam descobrir algumas coisas, mas o fato é, hoje nós temos a genética na nossa alimentação, nós temos a genética nos mais variados, nas mais variadas profissões da saúde, nós temos a genética em várias áreas do nosso dia a dia.
Na semana que vem, nós falaremos mais dos trabalhos de Mendel e começaremos o nosso estudo de genética. Um bom dia para vocês, tenham uma boa semana. Fiquem com Deus.